destacar que a justa política econômica que o presidente Lula está implantando no país é exatamente o oposto do que fez o governo Bolsonaro nos últimos 4 anos. Até porque os resultados apresentados pela economia são resultados em função do desmonte que nós presenciamos nos últimos 4 anos, é até um resultado exuberante. E o resultado disso é que o nosso governo trabalha, realiza políticas públicas para favorecer os mais pobres. Vejam que o jornal O Globo divulgou essa semana, ontem, miséria e pobreza atingem o menor patamar da história do Brasil, segundo o IBGE. Por que isso acontece? É uma coisa que cai do céu? É claro que o presidente Lula tem muita sorte, mas é em função das políticas e dos investimentos sociais que o nosso governo faz, que beneficia, sobretudo, a renda e melhora a renda dos mais pobres, daqueles que no país precisam de proteção do Estado. Essa é a marca do nosso governo. Quem diria que o país esse ano cresceria mais de 3%? Os agorentos do chamado mercado financeiro e os agorentos e agorentas da oposição ficam dizendo que tem compromisso fiscal com o país, com o equilíbrio das contas públicas, e vem fazer discurso demagógico que nós estamos tirando direito dos mais pobres. O mérito dessas matérias nós ainda vamos discutir, deputada Jandira. É lá na outra semana. Nós estamos discutindo, deputado Prato, somente a urgência para permitir darmos um sinal para o país que essa Câmara, que esse Congresso tem responsabilidade com o país, não é responsabilidade com o governo. Esse é o resultado do que nós estamos fazendo. É claro que vocês, muitos de vocês, pedem para a gente discutir o mérito das matérias. Eu quero me dirigir ao PSOL. Vejam, quando foi que nós discutimos matérias tão relevantes como essa, se nós não sentarmos e discutir? Quantas vezes o vice-líder do PSOL, por exemplo, participou de reuniões conosco, discutindo o mérito das matérias, deputado Afonso? Nós não estamos, portanto, discutindo, companheiros da esquerda, nós não estamos discutindo o mérito da matéria. Essa matéria é urgente ser discutida porque o país precisa. Nós governamos o país e temos responsabilidade com o que acontece no mundo e aqui no Brasil. Nós temos responsabilidade com o crescimento da economia brasileira. Nós queremos a redução das taxas de juros. Por isso que o presidente do Banco Central vai ser mudado agora no final do ano. Nós temos responsabilidade com o equilíbrio, sem comprometer direitos, sem comprometer aquilo que é a mola mestra do governo do presidente Lula. Os partidos que fechamos juntos têm um compromisso aqui, e eu quero dizer isso aqui ao lado do presidente Arthur Lira. Nós vamos discutir a matéria, nós vamos discutir o mérito dela. Nós não podemos permitir que a oposição, que diz que tem responsabilidade com o país, procure arrumar argumentos e caminhos para derrotar o governo do presidente Lula aqui no Congresso Nacional. Nós temos que ter, companheiros e companheiras da esquerda, responsabilidade. Todos nós nos conhecemos e sabemos, tem hora que você pode segurar um pouco, muitas vezes até confrontando com com alguma tática eleitoral, alguma tática política de cada partido. Mas é importante dizer que na hora, Chico Alencar, que nós formos discutir o mérito, nós vamos aperfeiçoar as matérias. Não tem como não fazer isso, porque essa é a nossa prática aqui dentro, na relação, inclusive com a oposição. Quantos acordos nós já fizemos com a oposição aqui dentro para votar matérias? Sempre prevaleceu o tom do diálogo, porque o parlamento é falar, é dialogar para buscar consenso no dissenso. Nós não, volto a repetir, nós não estamos discutindo o mérito de matéria. É um gesto. E para aqueles que questionam, eu quero dizer isso aqui em alto e bom tom. Presidente Arthur Lira, conversamos junto com o governo hoje, com o ministro da Casa Civil. Nós vamos, nas próximas horas,
Esse foi o compromisso que nós assumimos, buscar uma solução para o problema, para a execução das emendas que são legítimas e que precisam ser executadas naquilo que os parlamentares indicaram. O nosso governo é tão amplo e tão democrático, mesmo eu fui à oposição ao governo anterior, minhas emendas não eram liberadas. Alguns parlamentares, aliás, todos os parlamentares da oposição aqui têm suas emendas impositivas liberadas. O que nós estamos fazendo são ajustes, são articulações para permitir que seja restabelecida a autonomia do Poder Legislativo, a autonomia do Parlamento, para fazer com que os três poderes conduzam, se articulem harmonicamente e não um passando a perna no outro. Nós precisamos, portanto, restabelecer esse rito aqui dentro, estabelecer o rito da responsabilidade, o rito daqueles que têm compromisso com o país. E os dados que nós temos são todos muito importantes. Quando nós discutimos o ajuste, a PEC da transição, vocês se lembram? Como nós discutimos aqui dentro, redirecionamos recursos, viabilizamos programas sociais, e eu quero dizer aqui, nós não vamos retirar nenhum direito, vamos aperfeiçoar alguns programas, fazendo correções, mas jamais sem mexer naquilo que é central, que é para preservar o direito daqueles que precisam cada vez mais de proteção do Estado. Portanto, senhor presidente Arthur Lira, Vossa Excelência que tanto colaborou para que nós chegássemos a esse momento, com o seu compromisso de definir relatores, para que a gente possa, a partir de agora, discutir a matéria, debater, deputado Patrus, e encaminhar o mérito delas. Não se trata de atropelar ninguém, nem mesmo a oposição, porque nunca foi esse o nosso comportamento aqui dentro. É diálogo, é construção coletiva, é na construção coletiva que a gente busca os consensos necessários para votarmos matéria de interesse do país. E esta Câmara, eu quero reconhecer, para finalizar, nesses 2 anos, eu quero reconhecer aqui, muitos, quase todos aqui. Claro que a oposição está no lugar dela, está no legítimo, na sua legítima posição, mas nós temos que ter responsabilidade com a democracia, nós temos que ter responsabilidade com o país, sobretudo com aqueles que precisam cada vez mais de proteção do Estado brasileiro. É por isso, senhor presidente, que nós, num momento como esse, tão importante, onde o mundo inteiro está olhando para nós, o governo precisa tomar medidas, não medidas para retirar direito, mas adotar medidas de corte de gastos e, inclusive, andando, caminhando, para também o andar de cima ter responsabilidade. E eu concluo, senhor presidente, parabenizando a todos os líderes que permitiram que nós votássemos a urgência. E a partir de segunda, terça e quarta-feira, nós vamos discutir o mérito, vamos ouvir as bancadas, vamos conversar com todo mundo e buscarmos o melhor caminho para aperfeiçoar o programa, os projetos e assim darmos ao país no final do ano não só a discussão desse ajuste fiscal, mas a reforma tributária, a LDO, a LOA, porque esse é o compromisso do governo de honrar com os líderes e com aqueles que participaram das negociações políticas. Nós vamos honrar com todos os compromissos, tudo aquilo que foi acordado aqui dentro. Vocês muitas vezes, o deputado Arthur Lira sabe o quanto eu tenho lutado junto ao governo para preservar os acordos políticos, para preservar o que nós acordamos aqui dentro, deputado Mauro Filho, porque senão não tem liderança, não tem construção coletiva. É sempre muito bom nós preservarmos os acordos, deputado. Chega, Zé. Oi, Zé. Eu de todos para votarmos essa matéria e votarmos e aprovarmos a urgência e tocar a discussão do conteúdo mais próximo.